Olá, tudo bem? Eu me chamo Hansen, eu sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do Descomplica. E eu gostaria de falar com você que vai fazer o Enseja, que já sabe o que é essa prova, que já se inteirou, e para você também que ainda está pesquisando. Até pouco tempo atrás, as pessoas que queriam tirar o certificado de ensino médio, elas faziam isso através da prova do Enem. Isso não acontece mais. Agora, todo mundo que quer tirar o seu diploma de ensino médio faz através da prova do Enseja. Então, a gente precisa estudar como essa prova vem, o que é importante, quais são suas características. E a gente vai fazer hoje aqui um resumo de um assunto que é bastante importante, aparece e com certeza vai voltar a aparecer nas provas do Enseja. Mas é super importante você entender que o Descomplica tem muito mais. Hoje aqui, gente, eu vou fazer uma aula resumo, super importante, vou tentar falar bastante coisa e vou tentar acertar muitos assuntos que vão aparecer e comentar alguns que já caíram. Mas no site do Descomplica a gente tem produtos completos, com aulas específicas de todas as disciplinas, redação, material de apoio, exercício, tudo para você fazer a prova do Enseja, tudo bem? Então, fica tranquilo. Se você ainda não assina o Descomplica, eu vou te contar uma coisa. Aqui embaixo, no link da descrição, tem lá, você clica aqui, ó, você vai lá e você vai ter um desconto maior que no site. Eu acho que vale super a pena e acho que você deveria conhecer, tá? Vamos direto para a aula. Segue o Descomplica aqui, você vai ficar sabendo de tudo que a gente faz, eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos falar desse assunto que é super importante e muitas pessoas erram. Então, vamos ao nosso resumo, a nossa revisão rápida de hoje e vamos falar de impactos ambientais e sustentabilidade. Tudo bem? Gente, olha só, a gente vai entender por impacto ambiental praticamente qualquer alteração que a humanidade e as suas atividades façam nos modos naturais, na forma natural em que a natureza ela vai se desenvolver. Ou seja, tantos fenômenos químicos, biológicos e físicos, quando alterados pela humanidade, eles acabam apresentando um impacto ambiental. E aí eu acho que tem duas partes para a gente estudar aqui. Quais são esses impactos mais comuns? E outro, qual é o pensamento por trás do impacto? Uma coisa que a prova do Enseja cobra e você precisa saber é o conceito de sustentabilidade. Tem que saber, porque muitas vezes ela pode cobrar para você o que é a sustentabilidade. E outras vezes ela vai pedir para você reconhecer qual atitude é sustentável, qual seria a atitude mais sustentável. Então, isso tem que estar rápido para a gente. Então, só para você entender, por muito tempo, a gente não se preocupou com a natureza. Só para você ter uma ideia, as pessoas acreditavam que era possível se explorar a natureza, extrair recurso, fazer tudo, e que a natureza ia repor sozinha. Não, e que esses danos logo passam. Não, e que a natureza corrige o que a gente faz. Ainda bem que a gente não tem mais essa ideia, isso foi totalmente considerado errado. A gente sabe que os efeitos que a gente causa na natureza, muitas vezes, causam danos gravíssimos e em algumas vezes são permanentes, então daí a necessidade de estudo, mas por muito tempo não. Por muito tempo as pessoas realmente achavam que não dava para usar de qualquer jeito. E a gente viu que uma das grandes consequências dessa falta de noção sobre o meio ambiente é que o maior de todos os impactos ambientais ficou séculos e séculos sendo repetido sem que as pessoas se preocupassem. Se eu te faço uma pergunta hoje, qual é o maior impacto ambiental do mundo? Tem alguns, mas qual é o maior? O maior é o que a gente chama de queima de combustíveis fósseis. Então, olha aqui. Esse aqui é o maior de todos os impactos ambientais do mundo. A queima de combustíveis fósseis. Aí você fala assim, opa, Hansen, rapidinho, você pode me lembrar quais são esses principais combustíveis fósseis? Claro que posso. A gente está falando originalmente aqui do carvão mineral. A gente fala do principal, do petróleo. A gente usa, muito famoso no Brasil, o gás. E recentemente, a gente começou a falar muito no xisto, que é um outro combustível fóssil altamente poluente também, que Estados Unidos vem usando muito. Então, se você reparar, quando a gente faz a Revolução Industrial,
e a gente usa o carvão como energia, quando a gente descobre o carro e usa o petróleo como combustível, quando a gente começa a desenvolver e a gente faz as termoelétricas para ter eletricidade e usa carvão, gás, xisto, petróleo. Então, se você parar para pensar, várias coisas que a gente usa, tipo eletricidade de alguns países, o combustível do carro, a própria indústria funcionando, ou até matéria-prima. O petróleo é matéria-prima, o carvão é matéria-prima. Então o petróleo ele vai virar o próprio combustível, o petróleo vai virar asfalto, ele vai virar plástico, ele vai virar uma série de coisas. O carvão é utilizado para fazer aço, então qualquer máquina que você vai fazer de aço, você precisa botar carvão para produzir o próprio aço. A gente não percebe quantas atividades ao nosso redor elas utilizam esses recursos de forma indiscriminada. E por muito tempo a gente achou que estava tranquilo. Não, pode usar à vontade. E a gente vem usando isso aqui em larga escala desde o século XVIII, que a gente fala da primeira Revolução Industrial. Século XVIII, século XIX, século XX. E aí só no final dos anos 60, ali precisamente em 1968, que a gente vai ter um grande documento que vai falar para o mundo assim, ei, cara, não dá. A gente tem que repensar. Isso aqui não está certo, o futuro não vai ser bom se a gente continuar fazendo isso. E aí nos anos 70, em 72, a gente vai ter a nossa primeira conferência sobre o meio ambiente em Estocolmo, na Suécia. O resultado não foi bom. O grande objetivo era qual é o nosso modelo de desenvolvimento, como é que o mundo vai crescer. Porque o que a gente viu é que se a gente continuar queimando isso aqui e desmatando e fazendo tudo que a gente faz sem nenhum controle, o futuro vai ser sombrio, a gente vai ter problemas gravíssimos. Então qual é o modelo de desenvolvimento que o mundo tem que usar? E aí tentaram discutir, reunir todo mundo e discutir. Só que aí foi uma grande confusão, ninguém saiu de lá com nenhuma proposta final de desenvolvimento, cada um tentou fazer uma proposta que fosse melhor para o próprio país. E aí no final, um grupo de especialistas, que vai ser chefiado por uma ministra norueguesa chamada Brundtland, vai fazer um relatório que vai ser conhecido como Relatório Brundtland, que vai trazer o conceito de sustentabilidade. Então aqui tem um ponto muito importante. Vamos lá. Quando eu falo para você de sustentabilidade, ou de ser sustentável, ou de atitudes sustentáveis, o que eu estou falando para você? Olha aqui, ó. O que eu estou falando para você? É que pergunta o seguinte: a gente pode ou não pode usar os recursos naturais? Essa pergunta ela é super importante. Pode ou não pode usar os recursos naturais? Na visão da sustentabilidade, a gente pode ou não fazer isso? Qual é a resposta? Sim. Sim. Podemos usar os recursos naturais. Tá? Aí você fala assim, nossa, Hansen, mas eu já ouvi gente falando que você não deveria usar os recursos naturais. A gente fala que essa linha que diz que você não pode tocar nos recursos naturais, ou a linha da intocabilidade, você entende a palavra? A intocabilidade são aqueles que definem que você não deve tocar nos recursos naturais. A gente chama essas pessoas, essa linha de pensamento de preservacionistas. Aqueles que querem preservar sem mexer. Não é isso que a sustentabilidade fala. Ela traz uma outra proposta. Ela fala assim, ó, sim, nós podemos usar os recursos naturais. Só que esse uso precisa ser consciente ou racional. Ou seja, eles falam o seguinte, tem uma sociedade que precisa desenvolver, combater a pobreza, melhorar. Ela pode usar os recursos naturais? Pode. Ela pode usar água, ela pode usar o solo para plantar? Ela pode extrair madeira? Pode. Pode, porque a gente precisa combater a pobreza. A gente precisa garantir o desenvolvimento das nações. Então a sustentabilidade, ela fala, não é para não tocar na natureza. Ninguém está falando para não tocar mais na natureza. Pode tocar. Só que o uso é racional. O que é o uso racional? Aí entram alguns raciocínios, como, por exemplo, nunca esgotar. Esse ponto é super importante, que eles falam assim, eu posso ou não posso usar a natureza? Claro que você pode. Mas, pelo amor de Deus, você nunca vai usar tudo. Essa é a parte do bom senso, essa é a parte da consciência, essa é a parte do ser sustentável. Você vai usar o recurso, você só não vai usar todo ele. Aí você fala assim, Hansen, então tudo bem, eu não vou usar todo e vou guardar só um. Então, isso não é ser racional.
O que é ser racional? Aí você fala assim, mas como é que eu sei até quanto eu posso usar? É simples. Para você saber se você está usando certo é o seguinte, você tem que garantir, e isso aqui aparece muito na prova, inclusive essa expressão gerações futuras. Fica de olho nisso aqui. Qual é o termômetro para saber se eu estou usando certo ou não? Se a quantidade que você está usando garante que as gerações futuras possam usar o mesmo recurso. Vou te dar um exemplo. Você está usando água. Tudo bem. O que você está fazendo com essa água? Você está poluindo ela? Ou você está garantindo que ela continue na natureza e que a geração futura possa continuar usando água? Ah, eu estou cortando madeira. Tudo bem, você está cortando madeira, mas você está reflorestando em outro lugar? Porque olha o que acontece. Eu cortei madeira aqui para vender, mas eu plantei umas árvores aqui. Quando a próxima geração chegar, o que vai acontecer? Eu vou ter uma nova floresta. Aí essa nova geração tira a floresta e planta outra. E aí quando chegar outra geração, não tem problema, continua a floresta aqui. Aí ela tira essa e planta outra. Ou seja, se todo mundo tiver o uso consciente, as próximas gerações vão continuar usando os mesmos recursos. Agora, se o que você está fazendo vai garantir que daqui a 40, 50, 70 anos esse recurso não exista mais, você não está sendo sustentável. E aí não adianta falar, ah, mas eles disseram que a gente pode usar. Não. Não é isso. Você pode usar para garantir o desenvolvimento, para combater a pobreza, mas você nunca pode impedir que as gerações futuras usem o mesmo recurso, muito menos esgotar. Acho que esse é o termômetro. Então, quando ele falar para você de atitude sustentável, isso já apareceu na prova, sempre fale de quê? De uso racional. Tá? Uma coisa que o Enseja faz que eu acho genial é você falar o seguinte, olha, a gente usa tanto recurso, que a gente acaba poluindo muito a natureza com lixo, por exemplo. Isso é só um exemplo. Com lixo. E aí sabe o que acontece? O lixo acaba contaminando a água e tornando o lar de algumas pessoas inapropriado. As pessoas que moram próximas a lixões e etc., elas acabam tendo um ambiente muito inapropriado para viver. E aí o que você fala? Então, olha só, a gente não usou de forma racional, a gente não foi sustentável e a gente não está combatendo a pobreza e ajudando o desenvolvimento. Ou seja, essa atitude está 100% errada. Então, a sustentabilidade ela é baseada na ideia de conservar. E conservar passa por quê? Passa por garantir que as gerações futuras usem a mesma coisa. Tudo bem? Aí você me pergunta assim, e Hansen, quais são os principais exemplos assim, de impactos que a gente tem? E aí, só para te deixar muito tranquilo, você pode ir lá no site do Descomplica e ver todos esses impactos com calma. Mas só para você saber, quais são os maiores impactos ambientais do mundo? Olha aqui que a gente botou, queima de combustível fóssil, tá bom? E o outro, que infelizmente o Brasil é campeão, eu vou escrever aqui para você, o desmatamento. Olha, uma coisa que a gente não pode esquecer, a prova do Enseja, ela é uma prova bastante crítica, ela é uma prova que pede para você olhar para o mundo, olhar para o Brasil, entender quais são os conflitos sociais, políticos, históricos. E o Brasil, nos últimos anos, ele vem se tornando o país que mais destrói floresta nativa, o país que desmata num ritmo muito maior que os outros. Só para você ter ideia, quando a gente seleciona os países que mais poluem no mundo, todos eles entram. Qual o motivo desses países entrarem na lista dos que mais poluem? Países da União Europeia, Estados Unidos, Rússia, China, México. Todos eles entram por quê? Porque queimam combustível fóssil. E o Brasil é o único dessa lista dos maiores que entra por duas razões. Por queimar combustível fóssil e por desmatar. Então isso é um assunto muito relevante, porque isso é um problema brasileiro. A gente tem essa noção, mas a gente não pratica principalmente na Amazônia. Principalmente na Amazônia. Então, quando a gente fala dos impactos ambientais, os dois maiores que a gente tem que ter em mente é o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. E os outros que você precisa olhar? Aí a gente dividiria em dois grandes grupos, os impactos urbanos, e aí eu quero que você fale de chuva ácida, o fato de jogarmos ácido na atmosfera faz com que a chuva venha e cause danos. A ilha de calor, as construções urbanas que aumentam as temperaturas nas áreas centrais. Se você mora aí perto de um centro, você sabe quão quente é. A gente fala da inversão térmica, os problemas respiratórios, a questão do lixo, deslizamentos e enchentes. E tem o impacto ambiental que é mais global, que é o aquecimento global, que é o buraco ou a rarefação da camada de ozônio, que é o problema da desertificação,
quando a gente fala de áreas que estão empobrecendo, da perda das calotas polares. Então tem uma série de questões que estão aí e que a gente explica tudo para você no site, não se preocupa. E esse raciocínio sobre ser sustentável, não ser sustentável, o desmatamento, combustível fóssil, isso cai muito na prova, vai cair, muita gente erra e eu espero muito que isso não seja o seu caso. Você vai acertar quando cair isso aqui. Tudo bem? Olha só, não deixa de seguir o Descomplica nas redes sociais, não deixa de se inscrever no nosso canal, a gente faz muito conteúdo e você vai aprender de várias maneiras. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar muito, então não esquece, aqui na descrição tem um link para você assinar com desconto Descomplica e ter acesso a todo o nosso conteúdo. Tudo bem? Gente, até um próximo e ótimo ensejo!